tema It's Oh So Quiet, un tema que reconocerán porque antes de que lo cantara Björk, lo cantó Marilyn Monroe. El comienzo es muy difícil. Sensacional. Parou? Tá carregando. Tá embaixo, tá pra... Não funciona. Não... Aí. Ali mesmo. Aí. Porque van a disfrutar y se van a emocionar con el ejercicio de esa mujer de la francesa, la campeona mundial y campeona europea. En Barcelona recibió 8 dieces en su ejercicio libre. Y aquí con este ejercicio que van a poder disfrutar. Baixou duas versões dele, porque ele não gravava como MP4, só MP3. E a MP3 é só o áudio, e aí a gente tem que procurar outras versões. É o Mundial de 2005, né? A Virginie Didier, a solista da França. Marilyn Monroe. Eu sinto mais lindo. Antes de se falar em Rússia, né, a gente já tinha esse talento, só que ficou esquecido depois que as russas começaram a dominar o cenário, né? A Rússia é muito técnica, eu acho que ainda falta essa beleza. Elas são mecânicas. É. Se bem que a mecanicidade da onda disso, Parou. Eu acho melhor você procurar ele no YouTube e passar. Procura no YouTube e passa. Mas eu deixei elas lá e se virando e encaixando. E aí eu escolhi esse vídeo porque a gente está tratando de artístico, então era uma coisa que eu queria trazer mesmo dessa questão de plástica, de envolvimento e de construção coreográfica, porque parece tudo muito simples, porque ela faz com que os movimentos pareçam simples, mas extremamente difícil. O que mais me chama a atenção na coreografia, no solo, além da questão da leveza, da plasticidade, do uso e da apresentação que ela coloca nisso tudo, é um detalhe importantíssimo que a gente não vê, ela não usa nose clip. Ela nada sem nose clip. Então aquelas coisas que a gente vê as menininhas cair no meio da coreografia, tem que arrumar. E anda com outro bolso. Mais de cada lado. Mas talvez na equipe ela use, né? Que no solo ela tem mais domínio que ela só. Porque antes de que lo cantara Björk, lo cantó Marilyn Monroe. El comienzo es muy difícil. Olha a sustentação. Sensacional. Difícil que les comentaba, además de la interpretación y de la sensibilidad de Virginie Didier, observe la altura de todos sus elementos. Dificilísimo lo que acaba de hacer.
Virginie, que intenta demostrar que técnicamente también es muy buena. Ella siempre ha destacado en la impresión artística. Es una mujer que emociona con su interpretación. Son 20 segundos en apnea. Es la reina de la natación sincronizada, Virginie Droudier. Vai mostrar as notas, tá? E eu quero que vocês vejam as notas. Lembrando que nessa época a nota era diferente. Não tinha dificuldade. Era mérito técnico e impressão artística, mas a impressão artística não mudou. Aquela perna assim, né? O corpo dela fala o tempo todo. E ela acaba dança. Ah, isso! Sem esforço nenhum. Zero esforço. Acaba dança. E assim, ela é a única pessoa que pode mudar a fotografia. É, pode cantar na fotografia. Ela tudo bem. Ela pode mandar beijo, cantar, ela pode fazer o que ela quiser. Broken Heart. Broken Heart. Con este It's Also Quiet de York. Además es un cambio de registro importante en Virginie. Ella era su entrenadora, Odile Petit, porque hasta entonces siempre había interpretado música clásica. En el 2001 en Fukuoka fue el Ave María de Schubert, en Barcelona fue Requiem de Mozart, y aquí se ha decidido por este tema, por ese toque de humor. Va a ser la campeona del mundo. Lo único que hay que ver, ¿cuántos 10 saca? Esa es lo único que está pensando la gente, lo del público. A ver, ¿cuántos 10? Imagine ela mandou esse vídeo. Ha puesto la postura impresionante. Aparecen los dos primeros. As notas de mérito técnico, gente. Y la impresión artística va a ser impresionante. Ahí está. Impressão artística. Un ejercicio perfecto en la impresión artística. Se está emocionando. Virginie Droudier, madre mía, 7 dieces, luego ha vuelto a conseguir, ha dado otra vuelta de tuerca para que pero ahí está la reina, la gran estrella de la natación. O que vocês acharam do solo? Con un ejercicio bellísimo, Ia. bellísimo. Porque a gente poderia falar de várias coisas desse solo, né? Eu achei que, em primeiro lugar, fiz uma correlação aqui, a escolha da música foi muito boa para ela, porque a escolha da música valorizou o uso e a interpretação, né? Por causa da música ter tantos gestos e tantas palavras que não facilitam, mas que chamam a atenção pelo uso e interpretação, a escolha da música para ela foi boa, a construção coreográfica aparece por causa da música, né? Ocupa espaços também, e valorizou o virtuosismo dela, né, que é tudo da parte artística, né? Um dos itens que está dentro de coreografia que mais me chamam a atenção nessa apresentação é a diversidade na transição. Se vocês observaram,
ela flui o tempo inteiro e essa fluidez vem das transições bem colocadas, bem executadas, né, no caso, para quem está em execução. E é igual a Meiko falou, ela explorou o que ela tem de melhor. Ela consegue fazer, dentro do que traz a proposta da música, esse movimento que ela faz do silêncio, né? Logo no começo, ela faz isso com o pé. Não sei se vocês viram. Sim, gira. Em uma transição, o pé dela vem na boca e volta. Então, assim, a gente tem dos itens de construção coreográfica muito bem claros dentro dessa apresentação. E porque a gente está falando de impressão artística, né? Talvez se hoje a gente pegasse esse solo igual a Meiko falou, né? Falando das fuças, que a técnica especializada das fuças faz com que elas também tenham essa leveza, né? Mas falando especificamente de impressão artística, me chamou bastante atenção. E uma atleta que a gente não vê sempre, né? Porque é uma atleta de outra geração, né? Então a gente não vê. Aí eu falei, eu não quero trazer um vídeo de uma espanhola, de uma russa, de uma chinesa. Eu quero alguma coisa diferente para que a gente consiga ver e falar o que a gente gostou. Talvez hoje quem sentasse para dar nota não desse 10 para ela em impressão artística. Mas depois se a gente rever a tabela, ela é uma construção coreográfica, ela é uma coreografia que ela não pode estar, por exemplo, abaixo de 9. Né? Porque do jeito como é filmado, a gente não tem às vezes a dimensão de cobertura de piscina, mas é incrível como ela se movimenta o tempo inteiro e ela não some, porque o que a gente busca num solo é que a atleta esteja mostrando para você o tempo inteiro que foi construído. Então ela simplesmente não pode desaparecer no meio da coreografia, né? E ela se faz presente o tempo inteiro. Então aí agora eu trouxe para vocês a discussão teórica dentro do que a gente tem no nosso livro falando sobre coreografia, os conceitos, as definições, que é o lado mais teórico disso. Só clicar aqui. Aí a gente trouxe um conceito, que é o conceito que a gente tem no livro da Fina, tá? Traduziu. A Amanda traduziu para mim, pra gente. Que fala que a impressão artística é um efeito, imagem ou sentimento, mantido como resultado da demonstração de habilidade e bom gosto dos nadadores. A nota de impressão artística cobre 3 áreas: a coreografia, a interpretação da música e a maneira de apresentação. Hoje eu vou falar um pouquinho de coreografia e maneira de apresentação. E aí em outro encontro a Amanda vem e fala de interpretação da música, porque aí também ela vai puxar um link para a questão de tema, que é uma coisa que na construção coreográfica a galera tem se perdido. Então é isso. O que a gente viu na coreografia, ela mostrou um sentimento, ela tinha uma plástica, e isso tudo era o quê? Era uma junção da habilidade que ela tinha, né, colocada na música, né, com um sentimento, né, uma energia emocional para poder apresentar tudo aquilo, que dá um total de impressão artística. Tem muitas pessoas que não gostam de julgar a impressão artística, porque acham ela um tanto quanto subjetiva. Mas a gente tem vários pontos na impressão artística que a
legal. Quando eu comecei a arbitrar, normalmente a gente não ficava onde a gente gostaria de ficar, porque a pessoa que supervisionava não tinha muito esse olhar apurado para essas coisas. Então a gente era colocado para sentar naquele quesito que sobrava, que quem estava não queria, né? E você sentava e tinha a responsabilidade de sentar naquilo que ninguém queria e tinha que dar certo. Então eu fiquei muito tempo sentando em impressão artística porque as pessoas queriam dar nota em mérito técnico, né? Então sobrava, então era assim, fulana, vocês vão ficar o quê? Não, a gente prefere ficar em mérito técnico, que era na época. E aí sobrava o quê? Impressão artística, porque ninguém queria. E aí, assim, a gente vai se familiarizando em julgar aquilo. E aí o mérito técnico foi desdobrado, mas a impressão artística continuou a mesma. Então agora é mais fácil porque a gente está aí um tempão trabalhando em cima de impressão artística, né? Tanto é que quando eu sento para dar nota em execução, para mim é difícil, hoje em dia. Ao contrário da galera. Você passa para mim, então? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer falar, meio? Não. Só para esclarecer para quem é novo, mérito técnico era execução, sincronização e dificuldade. Tá? Aí agora, nos últimos anos, agora não, 8 anos já, existe execução e sincronização, impressão artística e um outro painel de dificuldade. Eram 2 painéis e agora são 3. A dificuldade saiu do mérito técnico. Tá? Então a gente julgava a dificuldade junto com a execução. É o vídeo do dueto misto? Isso. Vamos ver se ele vai passar. Eu trouxe bastante vídeos para vocês, porque a parte teórica é algo que vocês têm um livro e vocês podem estar sempre consultando. O objetivo era o quê? Era colocar os vídeos para que a gente pudesse discutir. Porque, na verdade, a gente senta para dar nota e muitas vezes quando a gente está sentado para dar nota, a gente tem dúvida. E depois isso passa, a gente não discute sobre, né? E é isso que vai fazer a gente crescer. Esse é o dueto misto do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. No último. Tá? Lembrando que a gente está atento na impressão artística. Dá pra ver aí? Né? Gosto do público, bastante gente. Nossa, cheia. Não, é que ali na piscina de saltos, né?
do livro da Fina, impressão artística é um efeito, imagem ou sentimento resultado de uma demonstração de habilidade e bom gosto da nadadora. A nota de impressão artística abrange 3 áreas: coreografia, interpretação de música e maneira de apresentação. Por causa da natureza subjetiva de muitos elementos desse componente, uma grande amplitude deve ser permitida. O que pode ser considerado artístico para um pode parecer comum para outro. Uma apreciação de variadas culturas, estilos, tipos de música e interpretação deve ser cultivada. Sentimentos pessoais, por exemplo, se um gosta da rotina ou não deve influenciar a percepção do juiz. Avaliações e notas dadas devem ser baseadas em como a rotina se encaixa nos critérios de julgamento. Beleza? Que fala sobre a questão do gosto da música, por exemplo. Eu não gosto muito desse estilo musical. A gente não vai estar avaliando. Mas, por um outro lado, quando a música é bem escolhida, ela traz uma outra plástica para a coreografia. Então, às vezes, uma escolha equivocada é um tiro no pé, né? Na hora da construção coreográfica. Você quer outro vídeo de dueto misto? Não, eu tinha separado o vídeo da Virginie misto. Ah, sim. Para a gente comparar. Então, a gente teve, para quem não sabe, esse dueto era então, até então, o dueto brasileiro. É o que sai para competições internacionais. Esse é o nosso dueto, tá? Misto. E essa era a coreografia mais nova deles, né? Foi apresentado, né? Era a mais atual. E aí eu trouxe um dueto misto da Virginie pra gente ver, né? E a gente ter outras referências, que é o que a gente está buscando. Você sabe de quando é esse vídeo da Virginie? O dueto misto deve ser 2015 em casa. 2015. Não, mas se a gente comparar 4 anos no mínimo, né? Ela parou e voltou, né? Ela voltou no dueto misto. Só Não, ó, agora nessa entrada, beleza, você vai parar agora, ó. Nossa, ela veio assim. Coitada. já podia virar o 10 ainda? A gente vai ver as notas e aí a gente vai pensar no nosso dueto. Aí o jeito que levantou? De quando essa biografia? 2015, Mundial de Kazan. 2015? Sim. A técnica vai matar. Aquele solo dela 2005, tá? Nossa. São 10 anos. E Essa foi a primeira vez que entrou dueto nisso. Sim, no Mundial. pois é, aquilo que a gente falou de escolha, né? Vai procurar para você na internet? Não sei, acho que Ele faz isso. lembro. Não são mais duetos, André? Oi? Eles não são mais duetos? Não, eles pararam de nadar. Eles anunciaram lá que eles não nadariam Quem? mais. Brasil ou Virgínia? Não, Brasil. Esse eu não sei. Não, esse daí. Mas a Virgínia aposentou também, não? Ela já tinha se aposentado, né? Aí ela voltou desse jeito aí que a gente tá vendo, tá? Voltou nesse nível aí em 2015. André, eu só vou ver aqui um recado, tá? Tá. Ela foi pro hospital. Completamente plena, né? É, você viu, né, que ela quase voou na hora da E o moço assistência. pela primeira vez, até que não tá mal. Pelo que a gente viu na seletiva, né? Mas você pode ter com a França, não é isso de casal? Vou mudar. É que vai passar a lista inteira. Eu queria o dueto misto à França. Entendeu? Se jogar na França, não.
E aí, esse dueto, no final, é igual o solo dela. Vão aparecer as notas. Aí a gente para um pouquinho, só para fazer uma pincelada sobre as questões de nota, porque depois a gente vai falar depois mais especificamente. Porque eu lembro que a proposta inicial é que nós tratássemos mais do ranking 7 e 8, que é algo que a gente não vê no nosso cotidiano, né? Para que a gente tivesse referências sobre, para quando a gente vê uma coreografia, a gente identificar, ó, essa é uma coreografia mais próxima do 7 ou mais próxima do 8, né? Para a gente conseguir ir diferenciando. A gente não vai ver nenhuma música. Ah, você viu? Coloca o nome dela, dueto misto, Virginie. E de 3 crianças, gente, de 3 a 6 anos. De nada? De 3. Natação. Aí tem uma de 6 que já atravessa os 25, então lá no clube. E o de 3 anos. Ele é pequenininho, ele enganava assim. Daí eu falei assim, eu vou te soltar. Ele, vai! E eu joguei pra cima de comunicação. A gente vai morder criança. Aí quando ela era de 6 eu fiz nada com ela um pouquinho. De costas. Que esperança. Parece. Que o inverno vai chegar lá, é descoberta, se vê. A Gabriela saiu. Eu sei. Ela faltou muito, né? É que ela terminou o estágio também, né? É, sim. Você tem todos. Não, aqui aparece Não, aparece isso aqui, ó, final. Mais 5 minutos. Não, tira do vídeo. Já tá aparecendo isso também. Eu fiquei devendo aula pra mim. Vai no vídeo que você tem. Dá um Pega o nome Como é que eu ia pagar a parte que podia ter chance de devolver, né? Você tá bastante, né? Esse aqui são 15. Mas você tá bastante. Ahí tienen la mujer que marcó un hito de la sincronía Grammy Libre. Se retiró después de ganar ese oro en Barcelona en 2003 y en 2005 podía reaparecer. Direito. É o próprio ritmo, né? Você também vai poder fazer nada. My husband and I both took the DNA test, and it really just took like 2 minutes. And a couple of weeks later, we got a La mujer que marcó el ciclo mundial a Grammy Libre. Gente, tem café, água, chá. Y en 2005 volvía a reaparecer en 2007 a ganar el oro. Ahora ha formado ese grupo El Sol de Noa Benobófilis. Espectacular el comienzo de la rutina también de Fran. Maravilhosa, né? E ele de novo, e ela sai. Ela vai pesar uns 40 quilos, né? 43. Ela tá sem nose também aí no dueto. Deve pesar mais, mas Porque ele é muito alto. ele é alta, né? Deve ser 48. Esse viu como eu subi? Verde, de cabeça. É que não sou menina, tô jogando execução feminina.
Cabe no mesmo lugar. Isso era dueto técnico ou livre? Eu acho que é Livre. free mix. Tá escrito feliz. livre. Aquele elemento ali que você achou que era muito difícil. Elementinho. Que som. Olha essa subida dela. Ele é fundamental, né? Eu acho que ele acompanha muito. Com o peso que ele tem, esse que ele não é nem subir. Ele é músculo puro, Né, né? gente? Filé mignon de primeira. Tem que estar no vídeo. Deve custar 80 reais o quilo. Tipo búfalo. Quem foi pra casão? Nosso? A Giovana e o... Não. Juiz. Tá A casando? A Elzi. Não. Viram? Não sei se foi a Elzi, né? A gente foi pra Budapeste. Eu acho que a Kátia foi, não foi? Ou foi a Tereza? Eu não sei se... Acho que foi a Kátia que foi. Errado o tempo ali. Bueno, la pasión. Ah, vai sair a nota, né? Vai, eu quero que elas vejam. Só esse girinho que foi feito. E a entrada que ele sincronizou. Virginie, Ele cansou, né? de Nuevo Fils, Eu acho. Não tem o mesmo gabarito dela. presentaciones. Ele é bom. Deve ter morrido, né? Pra acompanhar. E essa entrada. entrada é mais fácil. Sonido tan artística, Olha. madre mía, qué equilibrio, casi imposible. Ele deve fazer ginástica própria. Aqui no Brasil ia ser difícil, porque... A pessoa ia cair dentro d'água. Não, e porque a buzina, bem, e a menina ia ficar lá, porque as pessoas não param de Olha essa gritar. assistência. Maravillosa, como siempre, Virginie, la última vez que la vimos en competición fue en Melbourne en A barriga dela é 2017. linda, hein? Gente, ela queria bater nele Y e ele ella falou no não. se ha dejado de É uma novela dramática. É, olha a cara dela. Então, eu trouxe o dueto misto porque o dueto misto tem muito essa questão de apelo emocional, que é o item que a gente julga. Então, a gente vê muito latente no misto essa questão do apelo emocional, das conectadas, que muitas vezes no dueto convencional a gente não vê, né? y ella en Francia, entonces han sido numerosos los vuelos O transoceánicos. dueto misto tem uma importância, a conexão dos dois atletas. Então tem que contar uma história. Então, como é um dueto misto, normalmente é uma música de drama de casal. Olha as notas, gente. Tem que ser, ó, 88. tá? Isso nos dá uma média de que? Uma coreografia que não chega no, não chega no 9. Quanto foi? Desculpa, eu perdi. 88, Eu dei 9,5. tá? Brasil ou pra Não, então, aí, só buscando, porque é uma coisa que está recente, já deixa o preparador de slide para mim, Paulo. A gente viu o dueto do Brasil, esse dueto que a gente viu não chega no 9. O dueto no Brasil, então, não chegaria no Não chega no 8. 7. Não chega no 8. Ah, 7. Tá? Mas Então, no máximo 7.
No máximo... Artisticamente, é um dueto que a gente poderia qualificar de 7 médio para alto, né? Por causa de outros elementos, porque eu não estou vendo a parte técnica, tá? Agora, esse dueto, a gente quase faz o quê? Quase foi, né? No 9, né? Mas... Rapidinho. Mas, na verdade, foi aí que começou. E, na verdade, eu acredito que o pessoal ainda tinha muita dificuldade na jogabilidade do misto. Então, talvez, por isso a nota não subiu tanto. Mas nessa competição, tinha um dueto que tomou mais nota. Sim, teve. Mas o que acontece? Por isso que eu estou dizendo. Porque aí, como tudo novo, talvez um receio de dar uma nota maior, porque realmente os homens, eles tinham uma diferença. É isso que atrapalhava um pouco. Então, mas a gente, o que acontece quando a gente está na banca, é o que eu falei, a gente tem receio de dar nota alta, tanto quanto esses. Então, quer dizer, o dueto misto já está aí há um tempo, e a gente continua segurando a nota, principalmente em quesitos como impressão artística e dificuldade, porque a gente, não sei. Então eu falo para você, o dueto do Brasil, ele já saiu aí nadando. E ele tem uma média de quê? De 7 alto. Essa é a média do dueto brasileiro, né? Então a gente não está exagerando, porque a gente sabe que é o que eles, se a gente pegar na tabela, é o que trata. E aí assim, a gente tem que entender que para ele sair de um 7 alto, para ele chegar num 8 consistente, ele vai ter que nadar muito mais. Ele vai ter que apresentar uma coreografia muito mais dinâmica, fluida, diversa, com mais energia emocional, com mais cobertura de piscina, com transições criativas. E a criatividade no 8 que já está chegando no 9 é uma criatividade que tem que estar clara, tem que estar presente. Eu não tenho que ficar caçando criatividade na coreografia, né? Que é isso que normalmente a gente tenta buscar quando a gente está avaliando coreografias no ranking menor. A gente fica buscando elementos de diversidade, de criatividade para estar pontuando essa coreografia. Isso tem que estar consistente. Então, quando a gente chega para sentar para dar nota numa construção coreográfica de 8, a gente tem que ter esses elementos. Transições fluidas e conectadas, uma diversidade na apresentação de elementos, de técnicas, de braçadas, de deitadas. Porque o que a gente tem visto é a construção coreográfica, por exemplo, dela no solo. Ela não faz sempre a mesma entrada para assumir a mesma vertical. E nem faz a mesma saída da vertical para iniciar um outro momento. Então, naquele solo que ela pede para que todo mundo fique em silêncio, ela entra e sai das técnicas que ela apresenta de formas variadas, de formas diversas, né? Então, a gente não vê ela repetindo o mesmo braço. A gente acha que ela repete o mesmo movimento de silêncio, mas se você for enumerar, ela tem N formas de pedir silêncio. Ela não fica o tempo inteiro com o dedo, né? E o dedo fica marcante mais no final. Então, para a gente ter uma noção do que a gente tem lá no ranking de uma construção coreográfica de 7, uma maneira de apresentação de 7, que é o que a gente está tratando hoje, e uma apresentação de 8, tá? Que é o que a gente pode vir a ter, por exemplo, no Open, que é quando vem clubes de fora, que a gente às vezes senta para dar nota e tem medo de soltar a nota, porque eu não sei, eu nunca vi, eu não tenho esse contato. A gente tem que estar claro o que é uma rotina de 7, ou uma rotina de 7, ela tem que estar bem construída, ela tem que ter uma boa apresentação, mas para ela chegar no 8, vocês viram quanto eles não dão. Eu acho que né? Uma coisa que às vezes a gente vacila um pouco, é assim, 7
não é tanta nota assim, né? Vamos dar 7. Gente, para ser 7, tem que fazer muita coisa. É isso que a gente tem que pegar. Então, aquele dueto misto do Brasil, eu até ia colocar de novo, eles mergulham e ele assiste ela, porque ele ajuda ela. E aí ela sai do mesmo jeito da água, mas a perna dela muda as 3 vezes. Ela sai com uma perna assim, depois ela sai com uma perna assim, depois ela sai com a perna aberta. Então ela faz a mesma assistência, sai do mesmo jeito, só que a perna dela é diferente das 3 vezes. E é isso que a gente tem que observar. Entendeu? Então parece que ela está saindo igual. Nossa, que repetitivo. Nossa, mas é difícil, porque ele está assistindo ela 3 vezes. Sim, mas o ponto difícil de isso é coreografia. É mudar uma parte da perna na mesma saída. E isso ainda está no 7. Eu posso até procurar a nota lá do brasileiro. Não é que ele tirou 7-1, 7-0, né, gente? Não, eles estavam... 7-7, 7-8. A gente estava sentada para dar nota. Estávamos eu, Rosângela, daqui estávamos eu, Rosângela e a Lúcia, tá? Então, assim... Cada um, acho que em um painel diferente. Provavelmente. Provavelmente, porque a árbitro geral não ia deixar a gente fazer painel. Então, com visões diferentes... Por que vocês querem sentar nas da gente falar da rotina apresentada, mas a gente tem que ter, né, esse conhecimento, porque também entraram, não no dueto misto no caso, apesar que tinha um outro dueto misto de outra categoria, né? Mas que não chega nessa categoria que a gente está tentando discutir. Mas vocês concordam, que é uma coisa que eu queria perguntar, que existe uma diferença grande do Brasil para esse dueto da França? Nossa, mas Andréa, ó, minha dificuldade sempre, né, principalmente no 7, né? Então, me corrija, porque daí eu tenho que me enquadrar. Eu não daria, por exemplo, eu estava anotando aqui, eu não daria 7 alto, porque eu achei que você falou em efeito, imagem e sentimento. No quesito sentimento, a música não favoreceu muito a possibilidade de interpretação, né? Aí, a questão do efeito também. Eu achei que o efeito de esforço para fazer a coreografia era maior do que o efeito de demonstrar leveza na coreografia. Por quê? Eu acho que a condição física deles de flexibilidade, não sei se de força, ainda não permite uma leveza total e fluidez. Por quê? Parece que quando eles sobem, em vez de prolongar aquela subida, que parece que está voando, parece que eles têm que fazer aquilo rápido, as trocas de perna, antes da queda. Então, eu acho que um efeito de sustentação não aparece muito na coreografia, né? Sempre, agora eu julguei vendo esse negócio de efeito, imagem do Brasil? Do Brasil. A nota deles foi 78,7. Pois é. Então, isso que eu tenho que aprender a fazer. Total, tá. Eu estou falando da minha dificuldade, como eu julguei. E eu acho que é a música que não favoreceu. E na minha visão, olhando assim, por causa da música, me pareceu a coreografia mais segmentada do que fluida. Tá, mas você deu quanto? Eu não chegaria não passaria de 7 médio. A gente só tem que tomar cuidado mesmo de vários itens que você citou, com um olhar muito em execução. Então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos ver então a tabela, o que diz no 7 e o que a tabela diz no 8. Essa tabela aqui, ela está resumidinha, porque eu falei para Amanda, a gente não vai se estender lendo o livro, porque cada um tem o seu e tem o seu momento de estudo, para a gente discutir. Mas quem tiver o livro aí, quiser abrir, impressão artística, é a tabela de nota. No 7, a gente tem o quê? Uma boa rotina, faltando alguma criatividade e variedade. Alguns momentos memoráveis, que talvez um deles é esse que a Ana Paula citou, que é logo no início. Só lembro desse. Falta cobrir algumas áreas da piscina, a questão da fluidez. Algum comando, mas pode faltar energia emocional e ou física.
Por que que não está prolongando, como se ela estivesse voando? Aqui. Falta precisão em todos os movimentos. Afeta a apresentação. Isso não fica claro. Entendeu? Eu acho que a escolha da música, por exemplo, porque a gente não está falando deles, né? Eu gosto de julgar a execução, mas eu tentei me ater assim. Construção coreográfica, que é o que a gente está julgando em primeiro lugar, não, mas assim, o que pega na impressão artística é a construção, né? Construção coreográfica. E eu achei que a construção coreográfica não permitiu uma nota além dessa, porque vamos supor que a capacidade física deles Sim. não chegaria para uma música muito mais difícil, né? Compromete Sim. expressão artística. Sim. Isso, os painéis são interligados. Isso, na verdade, se a gente parar para analisar, os painéis estão interligados, né? Eles têm uma diferença às vezes no ranking, mas eles estão interligados. Eu não posso ter uma coreografia fluida igual a gente viu do outro dueto, se o meu material humano não tem condições técnicas para tal. Então acaba interferindo. Isso não quer dizer que eu não posso colocá-lo na caixinha de 7. Com certeza, pelo que estava descrito, inclusive, Tá bom? tudo. Então a gente tem que só tomar um cuidado com o olhar, porque eu sei que é difícil também, porque depois, no final, eu tenho 2 solos para vocês avaliarem, que quando a gente estava lá no brasileiro, foram 2 solos que geraram dúvida para quem estava sentado. Então, assim, a gente está aqui para construir conhecimento, para trocar experiências, para a gente crescer. Porque quando a gente está sentado, a gente também tem essas dúvidas. Até porque não entra igual no Campeonato Brasileiro ou no campeonato quando você vai para fora, não entra um dueto para você julgar. E aí você tem que saber pesar, fazer a diferença. E a gente não é soberano em conhecimento. Não, gente. A gente tem sempre alguém para acrescentar alguma coisa. Deixa eu dar uma panorama para vocês. O pior é a primeira nota. Foram 7 duetos mistos livres no Campeonato Brasileiro. 7. Bastante para um campeonato nacional, eu acho. Esse dueto, que foi o primeiro lugar, ele tirou 8-0, 7-9, 7-4, 8-1 e 7-8. Nossa, alguém deu 7-4, que bom. Aí saiu 7-4, saiu o 8-1 e ele ficou com 7 alto. A média de impressão foi 79. É a nota, tá? Que foi o painel que teve 8-0. maior nota. Porque na verdade uma pessoa deu 8-1. Se não tivesse dado 8-1, esse 8-0 não tinha caído. Por isso que, quando a gente está dando nota, a gente não pode pensar assim, a minha nota saiu. Porque a sua saiu, mas você fez o 8-0 entrar. E aí puxou a nota deles lá para o 7-9. Em execução, para vocês terem uma noção, 76. Tá? Em dificuldade, a nota deles foi 80. Nota de execução. Foi 8-0. Tá? Mas era uma prova que tinha de 5 a 8. Então, para quem estava dando nota, era muito difícil. Foi uma prova muito difícil. Teve um dueto que tomou 5-0 em execução. Teve um 5-2 em impressão artística. Né? Um 5-1 em dificuldade, quer dizer, era triste. Nossa, coragem, quando a nota vai. Pode ser que se eles tivessem se apresentado em primeiro lugar. Ele está dando nota, né? tem muitas dificuldades. Isso é mais difícil do que da nossa impressão. É você subir e descer. Entendeu? Você subir e descer, porque assim, caiu o dueto deles e logo depois tem um dueto de 6 baixos. Teve até 5 em execução. Então é muito complicado. Então subir e descer também é importante. Saber que você. Igual, por exemplo, esse dueto que teve 5-8 em execução, eu discordo. 6 em. Discordo completamente. Esse dueto era triste de ver. Era o dueto do abraço, do. Como chama aquele filme? Do Dirty Dance. Dirty Dance. Ele. Tá? Quem que era a equipe? 6 tem que Não, era um dueto. Era um dueto misto.
Mas da onde que Deu um era? abraço. De onde que era? Brasília. Aí Tá? tem vídeo. Então assim, 5-0, dava pra dar até 4, viu? Execução. Então, na verdade, as nossas competições É legal até ter essa variação, É. mas pra quem tá dando nota, É muito ruim. é ruim. puxado. Então, a gente fica assim, ó. É estressante. É bem Porque você viu complicado. quantas coisas pra chegar no dueto, Luiz? Você Rotina vê, técnica, nossa. você vê um dueto desse entrando, né? Eu tava no painel de dificuldade, joguei a nota lá em cima, porque a gente já tinha visto de tudo, né? Coreografias, igual a Ana Paula falou, que a gente tinha vontade de nem Abandonar a assistir. banca. Porque Esse tem cara tá hora chovendo nesse que dia. eu me sinto desrespeitada enquanto juíza. Vim aqui. Não, pra porque a isso, gente né? vê a coreografia e a gente sabe onde ela se enquadra na tabela de notas e depois a gente é questionado como se a gente não soubesse o que a gente está fazendo, como se a gente estivesse desmerecendo. Já, ou E na verdade, a pessoa que está ali, que levou aquela coreografia, ela também não teve respeito nem com os atletas e nem com a arbitragem, porque assim, é igual quando a gente estava trabalhando no centro de excelência. A Meiko colocou um critério. Nós não vamos levar meninas que não tenham isso. Não tem necessidade. Né? E a gente vê que não tem esse cuidado. Então é uma falta de respeito com o atleta que está ali e com a arbitragem. Porque depois, essa técnica que quer cobrar que aquilo que ela colocou lá, tem que ter mais nota. Então, assim, é bom quando a gente tem um vídeo bom na cabeça, do que é muito bom, que é no caso aquele dueto, para a gente ter uma referência do que é muito bom, do que é bom, e a gente ir tirando para chegar nas outras categorias. Porque quando a gente lê a nossa tabela, a gente esquece que toda atleta, ela entra com 10. É igual na ginástica, né, Roseli? Ela entra com 10 e vai sendo deduzida. Então, quando a gente lê o 7, a gente lê o 7, às vezes dá a entender que não, qualquer coreografia pode ser 7. Mas não. Vocês viram a diferença que tem do 7 para o 8? E depois, se a gente fosse buscar do 8 para o 9, do 9 para o 9,5, são coisas bem diversas, né? E aí, tem o que é 8. Então, um pouquinho, a Luca falando. Não, é só dentro do que você estava falando, a gente como juiz, a gente concorda plenamente. Mas eu me lembro, nunca vou esquecer disso, quando a gente tinha que ir lá fazer aqueles cursos em relação a Ana Paula mandava alguns juízes para a parte de avaliação mesmo, para julgamento, e outros, como aconteceu comigo, eu caí com um grupo de técnicos. E chegando lá, no encontro. Aí o que acontece? Você com contato com essas pessoas, você descobre coisas igual. Tem o telefone tocando. O meu não é. Tá vibrando. O meu tá aqui. Por exemplo, o pessoal que não tem tanta oportunidade de sair, eles querem sair para mostrar. Tudo bem, concordo. Até aí, o ruim fica para nós, para julgarmos. Mas no ponto que você parar para pensar do lado técnico, ele precisa sair para ver como é que ele está. Ele não tem aquilo que ele tem no estado A Amanda dele. foi técnica, depois ela vai dar o parecer Não, dela. tudo bem. Aquilo que ele vivencia no dia a dia, ou no mês, ou numa competição estadual, é diferente dele saber o que ele vai sair. Eu não quero, mas fora a nota dele. Só que aí no nosso julgamento acaba acontecendo o seguinte: ele não é tão bom, mas o que acontece? Ele saiu ali com uma nota X. Se ele saiu com uma nota X e vem um outro melhor que ele, às vezes ele vai trocar de categoria
e não é aquilo que acontece na realidade, mas nós somos obrigados a colocarmos ele numa outra categoria, porque esse daqui, que não é tão bom, ele ficou numa categoria de 6 médio. Aqui nós vamos ter que jogar para um 7, porque nós vamos ter que mostrar que teve uma diferença grande. E aí, cabe aos técnicos, eu penso assim, entenderem essa parte, estudarem essa parte, porque saberem o porquê que nós demos essa nota, porque aí eles ficam, por exemplo, radiantes pela nota que tiraram, e não era aquilo, e os outros... E depois ficam cobrando que no campeonato anterior eles tiveram nota X e porque agora eles têm nota Y. Verdade. Só que tem coisas só que fogem do nosso controle. Não, mas eu digo assim, é uma coisa que precisaria começar a ter essa consciência. Sim, então, mas isso daí era esse o objetivo dos encontros. Que elas conhecessem a nossa linguagem e a gente conhecesse... Que nunca aconteceu. Que a gente conhecesse a linguagem delas. Mas a forma como era montado e conduzido não proporcionava isso. Mas o objetivo era esse. Era que as partes se entendessem e fizessem o esporte crescer. Porque, na verdade, quem ganha com isso não sou eu, nem você. É o esporte num todo. Sim. É uma questão de competitividade, né? Então você está numa competição com competitividade, porque às vezes isso que a Roseli falou, a Rosângela falou, às vezes dentro da mesma nota, dentro do mesmo ranking, que é o 6, o 7, uma coreografia recebeu 6-3 numa competição e na outra ela recebeu 6-6. Entendeu? Aí o que acontece? Gera um problema, porque esse clube pode vir questionar, porque ela tomou uma nota maior do que no outro, ou tomou uma nota menor do que no outro. Gente, o ranking é o mesmo, só que a nadada é outra. E é isso que a Rosângela está falando, é de competitividade. Quem está competindo com ela? E elas têm uma dificuldade de entender isso. Porque mesmo que elas... é outra nadada para começar, ninguém nada exatamente igual. Não dá, não consegue, não existe isso. Mesmo quando a coreografia foi voltada igual. Você tem outros clubes nadando. Você não pode empatar. Gente, não existe empate. Não existe empate. Aí você tem uma competição de 5, igual aqui em São Paulo. A gente tem 3 clubes competindo. Vai para o brasileiro com 6. Os décimos vão mudar. Porque às vezes você tem 6, todos os 6 em 6. Você não vai dar o mesmo décimo que no Campeonato Paulista. E aí elas não conseguem entender. E no juvenil aconteceu muito isso. Elas não conseguem entender. Mas você continua no 6, querida. Existem pontos de diferença e a competitividade aqui é outra. E outra coisa eu vou falar para vocês. É uma questão de competitividade. Um técnico, ele vai pegar essa tabela de notas, igual ela colocou lá, e ele vai começar a analisar juiz por juiz, porque eu tenho certeza que fazem isso, porque eu ouvi de técnico falando isso. Ele vai analisar um por um, aí ele vai virar e vai falar assim: Amanda, ela não sabe avaliar não. Porque ele não presta atenção. Não presta atenção no que ela fez, não. Mas ele está pensando aqui naquela nota pura. Ele não sabe o porquê que ela fez aquele tipo de nota. Olha aqui, ela me deu 6, 8 em 1, agora ela está me dando 7 em 1. Olha, tem que ter esse entendimento. E é isso que falta, entendeu? Por que disso? Ela não sabe avaliar nem não. Ela não sabe não, depois ela deu 7, mas não sabe o porquê disso daí, entendeu? É essa a dificuldade, não. Seria bom se entendessem isso, mas como não há esse entendimento, vai ficar seco como que o juiz não sabe avaliar. Mas o técnico sempre vai enganar. Sim. Não, e uma coisa que é importante em impressão, eu acho que a impressão é a nota que mais permite flutuação dentro do painel. Não sei vocês mais antigos se concordam comigo. Por quê? Coreografia, uso e interpretação, maneira de apresentação. Abrange muito. É muito
leque gigante. E aí, de possibilidades. se a gente pensar em coreografia, quem fez a coreografia? O técnico. E o uso, interpretação e a maneira de apresentação cabe a quem? Ao atleta. Ele tem que transformar isso, a coreografia, na maneira de apresentação e no uso de interpretação. E às vezes o técnico se equivoca na construção de coreografia. O atleta ele tem que vestir. Né? Então, assim, então, para quem está dando nota, esses 3 itens são muitas coisas. Então, esse painel, com certeza, é o único que permite uma variação de 5. Né? Então, assim, pensa, por exemplo, no dueto brasileiro. Eu estava reparando na filmagem. A pessoa que estava filmando, ela estava no lugar certo. Só que ela estava sentada. Então parecia que eles estavam nadando só de um lado. Aí, de repente, quando eles vieram para o lado que ela estava filmando, falou assim, nossa, parece que ela aproximou. Não, não foi isso. Eles é que vieram. Só que se você não tem essa noção espacial, parece que eles nadaram só de um lado. E não foi. E não foi, entendeu? Então, assim, isso fica difícil para o técnico entender. E não é que eu acho que tem que ter 7, 5 e 4. Eu acho que você pode igualmente dar um 7 médio e ter tido um 7 alto. Tudo bem, porque o importante é você entender que a coreografia, o uso, a interpretação e a maneira de apresentação eram em 7. Isso, para mim, árbitro, é o mais difícil. Caiu na água, meu Deus do céu. Isso é 7, é 8, é 6. É desesperador, porque você não sabe onde é. E por quê? 6, 7, 8, quando você lê a tabela, é tudo muito igual. Né? A gente vai ler o 8 agora. Então, assim, é difícil você, como técnico, construir uma coreografia e fazer o atleta interpretar e usar a música do jeito que você pensou. É uma pessoa pensando para outra executando. Então, se você construiu errado, que é o que a André falou, a meio estabeleceu, não vai, cara, porque você não vai conseguir. Mas isso ela está falando lá do básico. É gente que não faz flutuação, que a gente viu lá no Brasil. É gente que não faz flutuação, é gente que não faz veleira, é gente que não faz China. Não faz entrada escarpada. Não sabe nem o que é. Né? Não sabe nem o que é uma posição básica. E chega lá no Campeonato Brasileiro. E tomar 3 e 4, quer falar alguma coisa, meu querido. Eu entendo que você precisa de competitividade, mas você vai tomar a nota que você merece. Né? Você vai tomar a nota que você merece. Então, o painel de impressão artística requer muita coisa. A gente, igual o amigo falou, eu achei que a música não era legal. Talvez porque eles não tinham uma maneira de apresentação que eles precisavam. Faltou energia emocional. Apelo, que é o que a gente viu aqui, ó, algum entendeu? Comando, mas pode faltar energia. Porque na primeira nadada, na primeira piscina, eles ainda conseguem apresentar um certo domínio e uma energia emocional. E depois, o negócio foi ficando mais mecânico, né? Aí a gente tem o 8, se a gente lembrar daquele outro dueto. A coreografia forte com amplitude muito boa de criatividade em nadadas, figuras e letras. Então, palavra-chave aqui é que é uma amplitude muito boa no quesito de criatividade. Aqui ele fala faltando alguma criatividade e variedade. Aqui ele já coloca que é uma amplitude muito boa. Vários momentos memoráveis. Aqui a gente só tem alguns. Se a gente lembrar da coreografia do dueto, só aquela entrada já é memorável, né? Poucas faltas em criatividade, porque ainda tem. Ela não chegou lá ainda, no 9, no 10. Highlights demonstrados na maior parte da piscina. Trocas de formações frequentes, mas ainda pode faltar poucas áreas na piscina, porque eles fluem, mas eles não fluem toda a parte, mas é uma coreografia fluida. Confiante e explora o sentimento, e tem usando todo o corpo. Energia emocional demonstrada na maior parte da rotina.
que eles vão até o final. A gente percebe que o par, ele vai perdendo um pouco, né? Mas eles vão até o final. Então a gente consegue ver que, na verdade, a coreografia 7, né, impressão artística, a gente começa a sentir um gostinho de algo bom. Quando a gente pensa em dar nota em coreografia, em impressão artística, para você ter o 7, é aquela hora que você começa a apreciar uma boa apresentação, porque é onde ela começa a te mostrar alguma criatividade, alguns momentos memoráveis, ela já começa, né? Surpreendente. E aí ela já salta do bolo. No 8, você já tem que ter a certeza que aquilo está consistente, né? Então aqui você começa a sentir o gostinho, aqui você está saboreando. Aí no 9 ele vai te surpreender com esse sabor, então você começa, tá gostoso, continua gostoso, tá um pouquinho gostoso. No 10 vai ser gostoso o tempo inteiro. Tem que ser gostoso o tempo inteiro, tá bom? Você vai colocar os quadrantes para mostrar? Umas coisas que a gente fala quando a gente estuda impressão. A gente fala de variedade, criatividade, transição, cobertura de informações, né? E informações, quando é equipe. O que é isso? Porque eu percebo que a gente que está há mais tempo entende isso, e quem não está não consegue entender. Variedade é variar mesmo. Então é assim, ela só tem braço, a menina. Ela só está fazendo braço. Ela só tem tronco. Ela não faz perna nenhuma, mas ela tem variedade de braço. Tem hora que ela está aqui, tem hora que ela está aqui, tem hora que ela está aqui, tem hora que ela está aqui. Isso é variedade. Ah, como que eu vejo isso? Ué, você vai olhando quantos braços ela fez, tá? Aí ela tem braço e perna. Vocês concordam que ela já é melhor que a outra que só fazia braço? E aí ela tem perna assim, perna assim, perna assim, perna assim. Isso é variedade. Ela tem variedade e diversidade. Isso é variedade, tá? Aí criatividade. Pô, o braço dela é sempre quadrado. Ela varia, mas ele é sempre quadrado. Ela não fez um braço redondo, ela não fez um braço aqui. Isso é criatividade. Ela não fez um braço aqui, ela não fez um braço aqui e aqui ela estava andando assim. Isso é criatividade. Transição. O que é essa palavra maldita? É transitar, é se mover. Então ela está no braço aqui, aí ela afunda para subir uma perna. É a transição que ela fez. Ela teve que afundar para subir a perna. Quando ela está no braço aqui e sobe a perna e já sai na vertical dupla, é um outro tipo de transição. Qual é a melhor? Essa que ela não teve que afundar. Então ela teve uma transição que foi criativa e variada. Elas fazem transição? Fazem. Elas andam assim, isso é transição, ela está andando, isso é trânsito, isso é movimento. Mas o quanto essa transição é eficiente, criativa e variada? A menina afunda e sai. Caramba, que transição chata. O negócio não anda, parece São Paulo, abre um farol, você anda, o outro já fechou de novo, pô, o trânsito não anda. Não tem transição. Não tem transição. O que acontece? Ela não cobre a piscina. Porque a transição dela não permite. E aí ela não vai cobrir a piscina. O que é cobertura de piscina? É o quanto ela usou a transição para cobrir a piscina. A gente costuma dividir a piscina em 4 pontos. Ela vai sair daqui, a criatura. Pulou na água. A gente fala assim, cobriu os 4 quadrantes. Vocês devem ouvir a gente falar. O que é isso? Ela caiu aqui e veio, ó. Cobriu os 4 quadrantes. Cobriu. Em cobertura de piscina ela cobriu. Mas é isso que você quer? Como ela cobriu? Como ela cobriu? Você quer que ela entre aqui, venha. Opa! Que legal, é isso que ela está fazendo. Vem aqui pertinho desse cara, e termine maravilhosamente aqui no meio. Isso é cobertura de piscina.
7 ainda. 8 ela tem que andar um pouquinho mais. Tá? E formações. O que é formação? É aqueles desenhos que elas fazem. Na equipe é mais fácil de ver, mas no dueto também tem. Quando eles trocam de lugar. No dueto ele tá assim, ou ele tá assim, ou ele tá na diagonal, ou quem tá na frente é o cara, E e depois é a menina. Entendeu? Então tem que mudar também a pessoa que está sempre na frente. E aí entra formação variada, formação criativa, que é formação é linha, é assim, é diagonal, é assim, porque aqui é menos atleta no meio, tá, gente? Ou é paralela. E quando troca, por exemplo, quem assiste, né? Às vezes é o cara que assiste, pode ser ela que assista o cara. Sim, aí é variedade, né? Variedade. E criatividade. Criatividade. Entendeu? E assim, eu, árbitro no dueto misto, eu só considero uma coreografia no set se a menina assistiu ele. Senão ela tá em 6 ainda. Porque é muito mais óbvio uma coreografia que o cara fica assistindo, ele é mais forte. E a mulher tem mais flexibilidade, então parece que ela voa mais, Sim, né? exatamente. Assim. Então a plasticidade do movimento fica mais bonita. Então para os olhos do árbitro você fala, nossa, que lindo, não. Então por que a gente fala, nossa Ana, mas foi lindo, você deu 6 era só ela que subia? O cara tem que subir e ele tem que mostrar. Quando a gente fala em dueto, a gente fala em 2 que são 1. Então, o que ela faz, ele tem que fazer. Teve uma hora no dueto da Virginie que eu fiquei meio tonta, era o cara, e eu achei que a perna era dela. E não era. De tão estendido que ele tava. Quando ele saiu, eu falei, ué, era ele. Então, né? Na verdade, acrobática ainda. a gente tem que seguir os princípios, né? Então, a gente que está em impressão artística, quando fala lá na maneira de apresentação, se é dueto, eu tenho que ver 2 em 1. Se é equipe, eu tenho que ver todas em 1, né? Porque senão a gente foge do princípio do que significa dueto e equipe. Então, o que a gente vê muito são 2 solos acontecendo, né? Ou vários solos acontecendo quando são equipes. E o que a gente viu no dueto da Virginie, que eles eram 1 em muitos momentos. Ainda tem umas lacunas? Tem, por isso que eles estavam ali ainda. Mas eles eram 1 o tempo quase que todo. Isso é importante, porque isso vai fazer a gente colocar um mais lá. Quando eu dou nota em A, eu coloco... Isso a Lúcia vai falar, mas a gente só está fazendo... na verdade... Isso complementa, né? Eu coloco ao lado das minhas anotações. Quando a rotina cai. E aí eu vou quantificar o quão boa foi a construção coreográfica ou não. Então eu vou colocando. Lógico que já sabendo mais ou menos e mensurando no resto da anotação, em qual classificação ela estaria. O uso, a apresentação. Então, tudo contribui para a nota final. A gente tem que ter um todo, né? A construção coreográfica, ela traz dentro dela subitens, então é um peso maior, né? O uso, nem tanto quanto a apresentação, né? Porque eles falam do uso da música e a apresentação do sentimento, da energia emocional, né? Do que foi demonstrado. Mas é importante eu saber mensurar. Teve um determinado momento da arbitragem que a gente tinha que separar essas notas, tá?
Então, vinha lá no nosso papelzinho, a gente tinha que dar uma nota só em coreografia, uma nota só no uso da música e uma nota na apresentação. E a mesa fazia o cálculo de quanto essa coreografia tinha então de nota. Então a gente tinha que saber mensurar o que foi melhor naquela rotina. Foi a construção coreográfica, foi o uso da música ou foi a apresentação? Tá? Deixa eu falar uma coisa. Eu coloquei aqui os itens do coreografia, porque normalmente a gente acaba determinando o painel de nota que ele dá pela coreografia, porque ela traz mais pontos para você analisar. Porque o que acontece aqui? No Brasil, a gente tem uma série de dificuldades de ter coreografias com uso e interpretação da música, que é usar e interpretar a música. A melodia, o que está sendo cantado, por exemplo, tem um grito na música, e ninguém usou aquele grito, entendeu? E maneira de apresentação, que é o item mais difícil de julgar. Maneira de apresentação. Que é como o atleta está transmitindo aquele sentimento para quem está avaliando. Então, quando você julga impressão artística, fica mais fácil você começar a formar essa nota se você observar a coreografia. E você vai complementando com o uso e interpretação da música. Porque se ela não tem coreografia, dificilmente ela está usando e interpretando a música ou tendo uma boa maneira de apresentação. Porque isso, a coreografia é aquilo que eu falei, foi o técnico que construiu. O uso, a interpretação e a maneira de apresentação é como ela vai transmitir. Tem menina que é mecânica, que ela está simplesmente fazendo o que foi determinado. Mas a gente tem uns talentinhos natos, né? Natos porque eu digo que a gente vê que é novinha e vai ser lapidada ainda. Que tem muito essa questão de maneira de apresentação, mas a gente percebe que não tem repertório para uma construção coreográfica mais elaborada, né? E a gente fala assim, nossa, vai dar pano para manga essa daí, porque ela tem já isso nela, é dela essa maneira de apresentação, né? Mas que falta ainda a questão de maturidade, de habilidade técnica para uma construção coreográfica mais elaborada. Dentro daqueles itens lá que a Ana colocou, como variedade, criatividade, tal, você diria que, por exemplo, uma coreografia que tem momentos memoráveis, ela pularia mais fácil para o 8 do que para o 7? Porque é difícil ter momento memorável, né? No da França aí, no dueto, dava para ver um momento memorável, né? Uma coisa que... No 7 a gente tem alguns momentos memoráveis. É que a dimensão do memorável também ela muda, né? Impactante, vamos dizer. Ela muda, né? O memorável é aquilo que depois que acabou a coreografia ainda vai continuar, você vai continuar pensando nela, né? Você vai continuar com aquilo, nossa, aquela rotina, né? E o tempo que esse momento trouxe na coreografia, né? Eu acho que isso muda também. Aquele momento conseguiu eternizar aquela coreografia? Ou foi só uma passada por um momento? Né? Eu acho que isso trata muito do que traz o 7 e o 8 pra gente, né? No 8 ela está consolidado esse momento memorável, né? Ela tem propriedade no que ela vai deixar já como marca. No 8 consistente igual um 8 chegando no 9. No 7 ela sabe que aquele momento vai trazer uma lembrança, um certo impacto, mas o quanto isso, o tempo que isso vai ficar marcado, né? A consolidação e o que a propriedade com que ela faz com que aquilo aconteça, né? Uma coisa de momento memorável que pode ajudar na hora de fazer a nota foi o que eu falei do dueto misto do Brasil. Eles caem na água e fazem aquele momento memorável. Para mim, o mais impactante é logo que eles caem na água. E depois não faz... exatamente. Então, aonde ele foi colocado na coreografia também deixa a diferença do 7 para o 8. Você tem um momento memorável
ao longo da coreografia toda, você tem no começo, no meio, no fim. Que é o que ele fala aqui, né? Tem vários momentos memoráveis. Então, em várias partes da coreografia, no começo, no meio, ali num cantinho que a gente achou que não ia sair nada, e no final. É diferente do momento que só na primeira nadada. Por que a gente fala que a execução influencia em todos os outros painéis e uma influencia no outro? Por que o momento memorável do Brasil foi no começo? Eles estavam descansados, eles estavam com toda a força deles, então vamos colocar um momento memorável que aqui vai sair, no começo. E isso impacta no quê? Na dificuldade. Só tinha uma dificuldade maior, não é que não tinha, uma dificuldade maior no começo da piscina. Então a nota também faz diferença lá na dificuldade. Então aonde a coreografia, aonde você coloca o momento memorável, faz a sua nota mudar. E quantos, né? E quantos? Então você